Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o próximo técnico da seleção brasileira, vários nomes sendo discutidos, como o de Carlo Ancelotti, fala-se em José Mourinho, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Fernando Diniz, enfim, uma enormidade de nomes sendo discutidos para técnico da seleção brasileira e eu vou dar a minha opinião sobre quem eu acho que deveria ser o novo comandante da amarelinha. Mas isso tudo depois da vinhetinha. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever aqui no canal. Chegamos à marca de 565 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, vamos rumo aos 600 inscritos. É a nossa próxima meta aqui do canal do JP Fará. Também é importante deixar o dedo no like, compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, para quem ainda não conhece o canal do JP Fará. E claro, comente aqui embaixo quem deve ser o próximo técnico da seleção brasileira, agora rumo à Copa de 2026. Desde a eliminação do Brasil na Copa do Catar de 2022 para a Croácia, quando o Brasil perdeu nos pênaltis, a seleção brasileira não tem treinador. E o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, trabalha, segundo ele mesmo, incessantemente na busca de um novo nome. E o mais falado de todos e o mais comentado na imprensa brasileira e também na imprensa espanhola é o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que recentemente comentou que vai ficar no Real Madrid até o dia 10 de julho, o que dificulta, portanto, aí as negociações com a seleção brasileira. Na minha visão, ele deveria sim ser o nome da seleção brasileira, porque é um técnico experiente, sabe trabalhar bastante com jovens que certamente farão parte aí dessa reformulação da amarelinha rumo à Copa de 2026. E além do mais, o técnico da seleção tem que ter um perfil diferente de como lida com o elenco. Ele encontra muito poucas vezes quando não é uma Copa América, quando não é uma competição importante. Só encontra nas fases eliminatórias, que são 2 jogos esporádicos, e também quando tem algum amistoso, como é o caso agora, onde o Brasil vai enfrentar 2 seleções africanas, Guiné e Senegal, nos amistosos. Mas, para agora, Ramon Menezes, o técnico da seleção sub-20, que acabou sendo eliminada para Israel por 3-2, vai ser o comandante, e ele mesmo diz que interino não é ele. Mas voltando ao Carlo Ancelotti, é um técnico muito experiente, multicampeão, que treina os jogadores Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão no Real Madrid, mas ele comentou que tem contrato com o Real Madrid e estará na equipe espanhola até o dia 10 de julho. Lembrando que o prazo dado pela CBF para a escolha do novo treinador era no meio do ano, então, ao que tudo indica, isso obviamente ainda não foi confirmado, o Carlo Ancelotti não deve ser o técnico da seleção brasileira. Era um sonho muito importante por, como eu falei, ser um técnico que lida com jovens, taticamente é muito inteligente, além disso ele consegue tirar o melhor desses jogadores em poucos períodos de dia. Ele não precisa daquela convivência diária, né? Claro que isso ajuda demais. Bom, outro nome que todo mundo fala é do Pep Guardiola, mas esse aí está praticamente descartado porque joga agora a final da Champions League contra a Inter de Milão e é o tão sonhado título do Guardiola na equipe inglesa. E ele mesmo já disse uma vez que teria o sonho de treinar a seleção brasileira, mas eu acho que os valores são altos, a forma dele lidar com o elenco, de ter que fazer um convívio muito próximo, né, principalmente para implementar o jeito de jogar, é muito perigoso, né? Esses são alguns nomes estrangeiros, né, que trabalham no futebol europeu. Bom, o outro nome também que é muito discutido é do José Mourinho, que acabou de ser vice-campeão da Liga Europa, treinando a Roma, um treinador também muito vitorioso, mas que tem um esquema bastante reativo. É diferente de Ancelotti, diferente de Guardiola. É um técnico que, na minha visão, não agrega muito ao jeito do Brasil jogar. É um técnico que não gosta de ter a bola. E o Brasil tem que ser uma seleção propositiva por ter jogadores muito qualificados, né? Enfim, com essa nova geração sendo misturada com a geração que disputou a Copa do Mundo de 2022. No cenário nacional, 2 nomes surgem aí como postulantes, né, a vaga de comandante da seleção brasileira. O primeiro é o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, que faz um grande trabalho pelo tricolor, apesar de ter tido agora uma queda de rendimento, sobretudo em razão do elenco do Fluminense, e é um treinador que ainda não tem muita experiência no futebol nacional. Então, eu acho que não seria uma escolha muito acertada neste momento, mas certamente para os nomes de próximos técnicos, assim como uma época o Renato Gaúcho e o Cuca foram opções, estará certamente o nome de Fernando Diniz, que hoje é o melhor técnico brasileiro, ao meu ver, do Campeonato Brasileiro, que faz um trabalho muito interessante no Fluminense, um trabalho vitorioso agora com conquista do Campeonato Carioca em busca da Copa Libertadores da América, mas sinceramente ainda acho que é bastante cedo, ainda acho que é muito grande por Fernando Diniz
assumir o comando do futebol da seleção brasileira. E o outro nome que também é muito falado, e aí entra agora a minha opinião de quem deveria ser o técnico da seleção brasileira, é o português Abel Ferreira, 2 vezes campeão da Libertadores com o Palmeiras, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, multicampeão com a equipe do Palmeiras, que apesar de não ter um estilo muito propositivo, é um técnico vencedor, um técnico competitivo, um técnico que tem ideias de melhorar o futebol brasileiro, e acima de tudo é um técnico com a mentalidade muito vencedora. Eu acho que isso é o que mais precisa na seleção brasileira. Mesmo sendo um técnico estrangeiro, ele conhece o futebol nacional, então, portanto, não seria um problema aí o Abel Ferreira assumir o comando da amarelinha. Como eu falei, estilo de jogo muda bastante, ele é um técnico que gosta de um futebol agressivo, nem sempre com a bola, ele consegue adaptar as equipes dele, mas eu não acho que seria uma aposta, eu acho que seria um técnico que já tem uma bagagem no futebol nacional, que poderia agregar bastante com os jovens. E agora no Palmeiras ele está fazendo um movimento muito interessante também, que é colocar alguns jovens, tanto de ataque, além do Endrick mesmo, para jogar. Então eu acho que seria uma oportunidade muito interessante para o Abel Ferreira comandar a seleção brasileira. Ele tem que melhorar um pouco a questão da relação dele com a arbitragem, que ele anda muito nervoso, diz que é uma perseguição contra ele, não concordo com essa afirmação, mas se não pudesse ser o Carlo Ancelotti, o meu nome seria de Abel Ferreira. E para mim não há a menor dúvida de que ele tem a capacidade para tentar pelo menos fazer um bom trabalho nas eliminatórias. E quero saber de você aqui nos comentários se você achou que faltou algum nome também. Muitas pessoas comentam em Jorge Jesus, que não está numa fase tão boa lá no futebol turco, mas que, assim como Abel Ferreira, conhece muito bem o futebol brasileiro e foi multicampeão pelo Flamengo. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários para quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira. Certamente nos próximos dias a comissão da seleção deve se reunir e analisar quem deve ser o próximo comandante com o término dos campeonatos europeus. Quero saber de você o seu nome aqui do novo técnico da seleção brasileira. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o dedo no like e, claro, eu te espero no próximo vídeo.